Boa noite a todos e todas, colegas, amigas, amigos, alunos e alguém que não esteja daqui da UEPA. Acho que todo mundo aqui é da UEPA. Então, hoje eu vou falar um pouco da minha tese de doutorado, que eu apliquei a abordagem Ponte da professora Alda Oliveira, e eu trouxe até o livro, para quem não conhece, a capa da editora Parcos Editorial, e é um livro assim, fantástico para nós educadores musicais, né? E a professora Alda, ela diz que a gente já pratica isso desde a nossa primeira vez que a gente começa a ter a tendência para ensinar, né? Nós podemos ser educadores pontes sem saber que a gente é. Eu só vim saber que eu era depois que eu conversei com ela, depois que eu conheci essa prática. Então, essa tese, ela foi defendida, foi em 2015, né? Já tem 9 anos. Então, quando a professora Johnny disse que eu iria falar um pouco sobre a minha experiência, eu disse, nossa, eu tenho que atualizar alguns dados. Porque em 2021 eu falei novamente com os dados atualizados da SEDUC. E aí, ontem à noite, eu fui pegar alguns dados sobre a Escola de Tempo Integral, que é o título da tese, Articulações Pedagógicas em Música na Formação Integral. Um estudo de caso na Escola de Tempo Integral na região metropolitana de Belém, estado do Pará. Então, ou seja, eu fui para a Bahia, fiz as disciplinas do doutorado, mas o meu foco foi Belém do Pará, região metropolitana das escolas de tempo integral. Pode passar. Na época que eu estava estudando, foi em 2012, estava tendo a implantação das escolas de tempo integral. Então, o estado do Pará, né, implantando nesse período 10 escolas das 360 da rede estadual de ensino da região metropolitana de Belém. Como ontem a gente estava falando, é muita escola, gente, só é da de Belém essas quantidades e só estaduais, né? Apenas 7 delas são do ensino fundamental, eram na época, e 3 de ensino médio, seguindo as finalidades das políticas públicas para a educação brasileira, com base em critérios como a inserção em área de acentuada vulnerabilidade social e alta letalidade infanto-juvenil e baixo IDEB. Desculpem, de vez em quando eu estou dando uma tossida, que eu estou com laringite desde segunda-feira. Então, pelos dados atualizados, esse relatório da gestão da SEDUC, é o último relatório da SEDUC, está no portal da SEDUC. Essa meta 6 do Plano Nacional de Educação da SEDUC implantou no ano de 2012 o regime de tempo integral para atendimento dos alunos do ensino fundamental em 12 escolas da rede estadual na área metropolitana de Belém. Já tem um equívoco do ano que eu pesquisei, eram só 10. Nesse documento agora diz que eram 12. São coisas do passado, as informações um pouco diferentes em número, né? Atualmente são 9 escolas, ou seja, na época que eu estava eram 10, agora já são 9, que atendem em regime de tempo integral com o objetivo de garantir o acesso e permanência dos alunos na escola, visando a qualidade do ensino e o avanço na aprendizagem a partir de ações pedagógicas específicas. Esse aí é o link do portal. E, gente, por que escolher tempo integral, a escola de tempo integral? Porque o Brasil, desde aquela época, não é só do 2015, 2012, já tentava ter o estudo aqui no Brasil em tempo integral, onde a pessoa ficava o dia inteiro na escola, não só tendo os conhecimentos curriculares comuns, mas também outros conhecimentos, das artes também. Então, um dos exemplos no Brasil de escola em tempo integral, que até hoje existe, eu tive o prazer de vivenciar lá, de visitar, é a Escola Parque de Salvador, criada pelo Anísio Teixeira, que foi um dos baluartes de estudo da minha tese, né? Esse educador brasileiro, ele trouxe esse exemplo dos Estados Unidos para implantar no Brasil a escola de tempo integral. Vocês vão me perguntar, mas daqui já vão ver que eu não vi só essa área da escola de tempo integral. Meu foco principal eram as articulações pedagógicas dos professores de música que estavam atuando nessas escolas. Então, eu visitei algumas escolas, das 7 escolas de ensino fundamental da região metropolitana, foram selecionadas por alguns critérios, foram estipulados por mim. Apenas 2 escolas do primeiro e segundo ciclo, com pesquisa de observação em classe e em espaços extra-classe,
envolvendo 4 professores habilitados em música e cerca de 145 alunos. Tem muitos quadros na tese, mas eu fiz uma grande redução para vocês. Então, os critérios escolhidos foi que a escola tivesse uma infraestrutura física, espaço para aulas ou atividades musicais, recursos humanos, que tivessem professores de música, formados em música, licenciados, né? Programa mais educação, oficinas de música, isso já aconteceu, é bom, a ideia é ótima, mas não dá, eu observei que não dava certo, porque o conselho escolar geralmente escolhia no outro ano, quando estava dando tudo certo, formação de um coral na escola, no outro ano o pessoal de teatro queria fazer teatro. Aí acabava o trabalho, não tinha continuidade, então era uma coisa só assim, dá o doce na boca da criança e tira de novo, porque já mudava. Vinha tudo do MEC, vinham os instrumentos, montavam salas para ter, mas não tinha continuidade. Então é um projeto bom, lá no papel está lindo, mas no dia a dia não acontece, né? Isso que é triste. Os recursos didáticos também, instrumentos tinha que ter, pelo menos, para poder a gente olhar como o professor trabalhava e o acesso aos projetos pedagógicos da escola. Os objetivos principais em vestibulares, investigar as articulações pedagógicas no ensino de música nas escolas de tempo integral de Belém. Essa pesquisa aconteceu entre 2013 e 2014. Conhecer a realidade da implementação da Lei 11.769/2008. Naquela época já tem outras leis que vieram depois, né? E como a música estaria sendo inserida nas escolas de tempo integral de Belém. Problemática que ontem até a gente viu aqui, é constante essas problemáticas, né? Práticas polivalentes em educação artística. Continua isso, né? Não é da agora. Inconsistência de conteúdos de música nos projetos pedagógicos. Muito raro, muito difícil de se encontrar, achar coisas lá sobre música dentro do projeto. Você não tem quase noção nenhuma do que quem escreveu ali. Laboratórios inadequados para atividades musicais. Insuficiência de equipamentos e instrumentos musicais. Qualificação do corpo técnico e gestão administrativa. Carência de ações afirmativas na formação e qualificação docente. Número excessivo de alunos por turma. 25 é muita gente, é muita criança na sala. Carteiras enfileiradas também. Então, número insuficiente de professores especialistas para o trabalho com a música. Eu não estou colocando aqui, mas os professores eram, a maioria, formados pela UEPA. Uma das professoras de uma das escolas era formada pela Federal, tinha mestrado em artes. Porém, foi aqui mais eu vi problemas. Mais problemas de ensino, por incrível que pareça. Nada contra a universidade onde eu trabalhei anos e anos e anos, mas assim, aquilo é antiético eu citar nomes, tanto que na tese da letra A, B, nome de professor, né? Mas os problemas que a gente observou lá. Tem a estrutura nessa escola artística, uma escola grande, um laboratório grande de mídia, e faltava o quê? Como diz a professora Jaqueline Moll, que eu vou falar dela, a qualidade do tempo que a criança está ali na escola. Se não for bem aproveitado, é mesmo que nada. Passa aquilo, passa e não se aproveita. Depende muito do educador musical, a transformação, o aprendizado e cativar as pessoas para a música. Depende muito do professor. Então, os fatores desfavoráveis à aprendizagem musical e funcionamento do sistema das escolas de tempo. ETI sempre é a escola de tempo integral. Climatização das salas de aula. Tinha escolas que eu não pude nem trabalhar, assim, porque as crianças não produzem nada no calor de Belém. Se não tem climatização, é muito difícil. Elas começam a suar. Como é que você vai fazer um trabalho? É um calor incrível em algumas escolas. Não tem condição mesmo de conforto. A alimentação é outro fator muito importante. As escolas, elas têm o refeitório. Depois que eu fui visitar, na primeira vez que eu visitei as escolas que tinham alimentação, era tudo maravilhoso. A refeição na hora certa, com a nutrição certa, com toda a alimentação na hora. Mas quando eu fui da outra vez, já não tinha mais. As crianças estavam comendo fora. Estavam indo para casa, porque não tinha tempero. Não adianta ter a carne ou o arroz se não vem os temperinhos. Aí as cozinheiras não podiam fazer. E aí começaram a sair, já não estavam mais almoçando. Ou seja, é um projeto lindo, mas se ele não tiver manutenção, não adianta. Isso faz parte também
da condição da criança ficar na escola. O alimento é muito importante. A insuficiência e manutenção de equipamentos e instrumentos musicais. Isso a gente vê até aqui na UEPA. Né? A manutenção dos instrumentos, se eles não forem mantidos, não tiverem sempre uma... Nosso piano, agora a Eliana já reclamou, né? Ele já está com os probleminhas de toque. Não sei se a Johnny percebeu quando ela tocou. Ela queria tocar o mais forte e não conseguia. Por quê? Está precisando de manutenção. Por isso que eu tenho cuidado, às vezes, de fechar. Olha aí, quem não é pianista está tocando, às vezes toca com muita força. Então, é muito caro o nosso ensino, né? O nosso trabalho com a música. Tem que ter muitos cuidados. E a estrutura física para as atividades com a música também, que às vezes são inadequadas. Essa é uma das escolas, né? Vejam como ela é uma escola grande, ela tem extensão para fora e para por dentro, tem refeitório. Ali tem uma turma de crianças que estão tendo aula ali fora, porque ia ter outra atividade na sala da professora, ela teve que sair para fazer a aula dela lá fora. É um desrespeito com ela. Nesse dia eu estava presenciando e vi. Nessa parte de baixo já foi uma atividade muito boa, que eu gostei demais, incrível. O aluno é nosso, o rapaz foi aluno da UEPA, ele não tem mestrado, ele não é concursado, mas ele fazia um trabalho muito bom nessa escola. Ele se integrava com o professor de dança, com a professora de dança e com o professor de educação física. E aí saíam trabalhos musicais, com músicas paraenses, músicas do Valdemar Henrique, com enredos, com um pouco de história, com um pouco de dança, e as crianças participavam com muita alegria. Tinha outro professor nessa escola também, que usava os copos, que a professora Gisele usou na oficina dela, cadê? Ele já fazia com as crianças. Também era a única coisa que ele fazia assim que as crianças gostavam, era a história dos copos. Foi uma coisa boa dele, mas o resto ele ficava muito na dele, não se envolvia tanto no ensino. Essa é a outra escola, né? Acho que quem mora por aí por perto sabe onde é. Eneida de Moraes, isso aí. A outra é a Paranatinga, a Rua Paranatinga. Essa Eneida de Moraes, ela fica na BR, no conjunto Jaderlândia. Júlia Cefé. Né? Olha, ali um refeitório, ali uma sala de aula, aqui uma sala de música da professora. A professora esse eu posso falar, maravilhosa. Ela veio aqui da palestra, na Semana do Músico, e ela contou a história dela aqui para vocês. Quem estava aqui viu, né? Ela realmente é uma professora Pontes, professora Sônia. Ela fez articulações com a direção, com a comunidade. Ela conseguiu, não foi dinheiro dela, ela conseguiu projetos para a escola, ela conseguiu os instrumentos, rádio para a escola. E também levava as crianças e os jovens para se apresentar em eventos, como a Feira do Livro ali, eles estavam tocando flauta, ela está no piano. E também tem um trabalho muito bom com inclusão. No grupo dela sempre tinha crianças surdas, crianças cadeirantes, e todos participavam, todos e todas. Pode vir. Os norteadores da pesquisa na área de tempo integral, John Dewey, como eu estava falando, e agora do Anísio Teixeira, ele foi professor do Anísio Teixeira nos Estados Unidos. E ele foi o exemplo para ele, para trazer esse modelo para o Brasil. Darcy Ribeiro também passaram juntos um tempo, é um grande educador, foi do MEC também, tentou implantar no Brasil a escola de tempo integral, criando várias escolas em São Paulo, numa época de um governo federal que conseguiu construir, mas não conseguiram manter. Né? O nosso medo, às vezes, das coisas que se fazem aqui no Pará ou no Brasil, é que se constrói, mas não se mantém. E foi o que aconteceu com as escolas que foram criadas na época do Darcy Ribeiro. A Jaqueline Moll já é uma contemporânea, né? Ela era professora funcionária do MEC também, estudiosa da área de tempo integral, e escreveu um livro fantástico sobre, não sozinha, né, com colaboradores das escolas de tempo integral no Brasil, desde muito tempo, desde a época dos padres aí, dos anchietas da vida, e muito tempo atrás. Aí, na música na escola, trabalhei com Maura Pena, Silvia Sobreira e a principal professora Alda Oliveira, e o Kate Swanwick, que ele tem aquele livro Ensinando Música Musicalmente, onde você começa ensinando primeiro a música para depois dar a linguagem. A música na formação integral, eu achei muito importante essa fala da Jaqueline, porque eu vivenciei e vi
o tempo que essas crianças estavam lá, e nas conversas com a professora Alda, eu ficava com muita pena e muita vontade de me envolver. Ela dizia, não, nesse momento você é pesquisadora, você não pode se envolver. Tem que observar, você no estágio é assim, né? Tem que observar, ver que podia fazer melhor, mas não pode. As próprias professoras dizem, tem que observar, não criticar. Ontem a gente estava vendo isso. Então eu lá, com uma vontade danada de entrar e ajudar. E dando carona para a professora, de uma das professoras, eu dizia, por que você não trabalha o canto? A resposta dela, eu nunca fiz isso na universidade. Eu disse, como? Como foi seu estágio? Meu estágio foi em capoeira. Capoeira, nada contra. Mas não foi para a escola, não foi fazer o estágio na escola. Aí explicado o porquê que o estágio é tão importante para vocês. Porque vocês vivenciam a escola. Vocês estão lá com os professores, mesmo criticando aqui dentro, observando o que vocês poderiam fazer melhor, ou então admirando o que vocês acharam legal. Mas vocês têm um exemplo, principalmente no estágio de participação. Né? Agora, quando você não vivencia isso, é mais difícil ainda. Você chegar na sala de aula de cara e não ter tido nenhuma experiência, nem observando, pelo menos. Então, a Jaqueline falava isso. Coloca-se o desafio da qualidade desse tempo, que necessariamente deverá constituir-se como um tempo reinventado, que, compreendendo os ciclos, as linguagens, os desejos das infâncias e juventudes, que acolha, modifique assimetrias e esterilidades que ainda que são encontradas na prática pedagógica. Achei muito bom que é isso que ela falou. E aí, onde entra a abordagem ponte no meio do trabalho, né? A professora Alda, ela começou a escrever sobre isso em 2006, até lançar o livro em 2015. Ela não é uma professora que escreveu tanto livro, tem muito texto, mas uma sabedoria muito grande. Né? Tem muita gente que escreve, tem livros e livros e livros, mas a gente não viu a prática dessa pessoa e escreve muito sobre os outros, né? Tem muita gente que só escreve sobre o trabalho dos outros, não tem o seu trabalho. E assim pode haver até críticas, mas ela quase não escreveu, agora que ela escreveu em 2015, mas a bagagem que ela tem para trás, o que ela deixou de conhecimento dos alunos dela, crianças e hoje educadores que estão por aí afora, né? Porque passou por ela. Então, a abordagem ponte, gente, no início eu ficava confusa também. A professora fez uma entrevista com ela na casa para me explicar o que era isso e o que era aquilo. A abordagem pontes relaciona-se com, é um acróstico. Positiva, P. O de observação, E de naturalidade, E de expressividade e sensibilidade. E dentro de cada uma dessas palavras tem outras. O que significa cada uma dessas palavras. Ela até explicou e vai explicar daqui a pouco. Inclusive, agora mesmo ela ligou para mim. Se eu não conseguir responder alguma coisa, que tenha dúvida de vocês, ela está lá em Salvador, mas ela vai responder. Ela está na Praia do Forte agora, vai responder em áudio. Se colocou à disposição, viu? Então, articulações pedagógicas em música são todas as mediações ou conexões interdisciplinares, administrativas e relações externas à escola, junto a grupos artísticos e com outras instituições, coerente com os princípios da escola de tempo integral. Tudo tem a ver com a escola de tempo integral. Destaques que eu fiz. A abordagem pontes emprega o termo articulação para as ações voltadas aos processos de mediação entre pessoas, contextos e a música, tanto no ensino como nas demais atividades que resultam em produções e performances musicais. Para fins teóricos, a articulação pedagógica é o termo geral para o processo de mediação no âmbito do ensino de música em seu contexto social. O educador musical pontes pode ser um de vocês, pode ser eu, pode ser... Nós podemos chegar a ser... Ela diz que tem vários níveis de educador. Aquele que acaba de se formar e vai para a sala de aula. Ele é o básico, está começando. Aí vai evoluindo a cada tempo, ele vai se tornando intermediário, até um nível avançado, como as nossas queridas professoras de vocês aqui. Que já podem estar no nível avançado, né? Dona que trabalha com crianças sabe exatamente como cativar os bebês. Ela é um educador pontes avançado na área, cada um na sua área, né? Porque a gente não pode ser bom em tudo. A gente entende de muitas coisas, mas algumas coisas a gente se sai melhor, né?
a gente estudou mais sobre aquele assunto, a gente conhece mais sobre aquele assunto, outros a gente entende. A gente até pode chegar em níveis melhores nos outros pontos nossos, né? Mas sempre tem um ou dois que a gente é melhor. A gente já conseguiu chegar lá, estudou mais, teve mais experiência, então... As articulações pedagógicas do educador musical Pontes devem estabelecer processos educativos para as situações específicas, desenvolvendo as estruturas cognitivas dos aprendentes através de exercícios e atividades onde os alunos possam praticar resolução de problemas, análise e de desenvolvimento do pensamento reflexivo. Porque às vezes a gente ouve, vocês todo dia estão ouvindo falar, tem que fazer plano de aula, né? A gente prepara um plano de aula e chega na aula, não deu certo aquele plano. Alguém saiu com uma pergunta, uma mudança, e a gente muda, né? Eu não esperava esse ano receber um aluno com problemas de afinação, de desafinação. Já tive outros momentos, mas aqui na UEP é difícil. Mas eu não posso reprovar esse aluno porque ele tem problema na minha disciplina de canto coral e não está afinando. Mas é um grande músico, já toca instrumento, né? É um problema, mas a gente tenta resolver esse problema sem excluir o aluno. A questão é muito séria, gente. Nós não podemos excluir. E hoje, mais do que nunca, a inclusão, a gente precisa se preparar para isso, porque nós vamos receber na sala da gente, em qualquer nível. As crianças de vocês já fizeram educação musical especial, né? Inclusão. Já fizeram, né? Alguns à distância, outros presencialmente. Então, vai aparecer todo tipo de diferença na nossa sala e a gente não pode excluir. Ou então, deixar aquele aluno numa situação muito constrangedora. E são vários casos que aparecem. Não é só de intelectualidade, não é só de sensorial, também tem outras questões psicológicas e também de orientações sexuais que a gente precisa respeitar. E a metodologia que eu usei na minha pesquisa, na minha tese, foi qualitativa, trabalhar com pessoas, com sentimentos, com método de pesquisa e estudo de caso, porque eu peguei 2 escolas, instrumentos de pesquisa, entrevistas semi-estruturadas com os professores, com os coordenadores, com os diretores. Observei muito, fiz diário reflexivo e apresentei questionários. Aí depois eu fiz a triangulação entre os documentos, né, análise documental, a análise dessas respostas e os dados coletados, que é para ter os resultados. Os documentos que foram pesquisados para o Plano Nacional de Educação, né? Programa Mais Educação, passo a passo, o Plano de Educação Integral, a alotação dos professores com 200 horas, porque quem trabalha o dia inteiro, ele já vai ter que ter 200 horas de carga horária, acompanhamento pedagógico por meio de especialistas em educação lotados com 200 horas, e a permanência do aluno na unidade escolar, um intervalo de 8 a 9 horas. E o Pacto para a Educação, ele também surgiu, na época era o Alex Bolonha Fiuza de Mello, que era o secretário um dos secretários aqui do estado do Pará, acho que foi o nome da secretaria, eu não estou me lembrando, mas ele foi um dos responsáveis por esse pacto, né? Na época do JATEM, estabelece como meta principal elevar em 30% o IDEB em 5 anos, sendo o projeto Escola de Tempo Integral considerado um dos pilares para a melhoria da qualidade da educação básica. Vocês veem que isso é um plano que eles fazem. Daqui a 2 anos a gente pergunta como é que está o plano. Parou? Mudou o secretário? Mudou o governador? Mudar tudo. Não é uma sequência. Não existe uma sequência. É muito triste. Então foram analisados documentos nacionais e estaduais. Nunca tive que fazer isso na minha vida, né? Para a tese eu tive que fazer. Debruçar sobre os documentos. Porque, até eu vou repetir, outro dia eu disse que eu não tenho licenciatura, né, gente? Não tinha na minha época. Eu sou mais velha que todas vocês aqui. Quando eu fiz vestibular, não existia licenciatura em música. Só o Conservatório Carlos Gomes. Então, eu sou formada em administração de empresas. Depois que eu fui para o mestrado e doutorado em música, né, fiz as especializações. Então, eu estava querendo dizer para vocês que eu não estudei esses documentos na época como estudante universitário. Não tinha esse interesse por isso. Então, no meu doutorado, foi assim que eu me debrucei nessas documentações
eu precisava saber, né? O PPP das escolas, o PCN, as cartilhas de orientações que foram feitas por professores daqui. O professor Cláudio participou, não sei se tu estavas, eu acho que a Sônia devia estar, uma de vocês estava nessa cartilha, né? Também fui olhar. A música na escola, a Lia Braga estava também. E esse livro, A Música na Escola do MEC, ele está disponível, eu acho que ainda está liberado para pegar no MEC esse livro. Ele é muito bom, com experiências de vários educadores musicais que eles colocaram esse livro para ajudar quem fosse trabalhar na escola. Muito bom, eu imprimi para mim esse livro. Então, o que eu vi das articulações, os resultados bons e ruins, né? Muitas coisas similares nas duas escolas, né? Parcerias, foram feitas atividades interdisciplinares, repertório musical, essa desempenho pedagógico de alguns docentes a nível intermediário. Um docente tem um empenho avançado. O insuficiente, a avaliação e acompanhamento por parte da gestão. A gestão não está nem observando o que está acontecendo no setor. Não está vendo se os professores têm desempenho nas atividades com a música, principalmente, que era o meu foco. Preparação da gestão educacional mais articulada e não oferecer oficinas do Mais Educação. A gestão, porque eles colocavam um diretor lá que não entendia nada de finanças públicas e ele tinha que dar conta. Ainda tinha isso, na negativa desse projeto Mais Educação, vinha recurso, só que esse recurso tinha que ser prestado no final. Se ele não fosse prestado contas corretamente, no outro ano não vinha dinheiro de novo. Então se perdia dinheiro por isso, porque não... E segundo o Alex Bologna, que estava naquele pacto, a partir daquele momento eu fiquei tão feliz, digo, agora vai ter preparação para os diretores. Foi colocado que ia ter preparo, cursos de finanças para os candidatos que quisessem ser diretores das escolas. Então aí a gente já ia ter uma pessoa preparada para estar lá. A escola B foi também boas parcerias, atividades interdisciplinares, repertório, uma sala de música, inclusão de alunos especiais nas atividades musicais. Essa é a escola da boa, que é aquela professora que consegue tudo. Criação de festivais internos, instrumentos musicais diversos. E o problema sempre era o projeto pedagógico, que todos estavam fracos, das duas. Muito mal compreendida pela gestão. Problemas políticos internos que impediram alavancar projetos com a música. E paravam os projetos. Seguinte, olha, não sei se eu estou com tempo. Terminar. Vou ser mais rápida, então. Então, os desfavoráveis, eu acho que eu já até tinha falado sobre isso. Vamos correr? Pode passar. Mas só tem as duas, dá até para Então, o projeto pedagógico apresenta orientações muito vagas sobre a música. Eu tentava entender o que ele queria dizer com aquele música na escola, não dizia nada, né? O Programa Nacional de Educação prevê a disciplina arte como polivalente. Olha lá a discussão de ontem. Né? Alguns professores ensinam conteúdos de outras artes. É como a gente estava discutindo o tempo inteiro isso, da hoje, né? E algumas aulas de músicas ainda têm as carteiras enfileiradas. E aí não dá para usar mais assim, né? Não tem condição. Eu assisti aulas assim lá. A professora... Os alunos estavam aí, alguns dormindo, cochilando lá, e ela fazendo lá alguma coisa lá na frente. Calor. As crianças não aproveitavam nada dessa aula. Eu ficava morta de pena. Ou em salas, por exemplo, sala multimídia com ar-condicionado, um cinema. As crianças estão acostumadas a não ter ar na casa delas, desse bairro, né? Deitavam, ela estava todo mundo deitado para assistir o Pequeno Príncipe em inglês. Pergunta dela para as crianças: que instrumento musical você ouviu? Aí eles gritavam: eu acho que era violão. Eu não sei, entendeu? E daqui a pouco estavam brigando. Aí ela dizia assim: vou levar vocês para a direção. Entendeu? Uma coisa que eu dizia: o que eles estão fazendo aqui? Eles vieram assistir filme, eles vieram aprender música, vieram pegar um arzinho, deitar e brincar, para depois ir para a direção. O que eles estavam fazendo ali a manhã inteira? Né? Perdendo tempo, totalmente perdendo tempo de ouro. Aí são os referenciais, né? Não é da tese, porque o da tese é bilhões de coisas, eu só coloquei os principais aí. A minha está disponível no repositório da UFPA, a tese toda, é o último. O livro da professora Alda, que também está aqui, se vocês quiserem, a gente pode pedir.
para vir alguns livros juntos logo. E a Jaqueline Moll, que é o Caminho da Educação Integral no Brasil, que é um livro muito bom também. Então, agora a gente vai passar para a professora Aura falando um pouco da abordagem pontes dela, que é a expert, que está no vídeo. E depois vocês podem fazer perguntas se eu puder responder, tá? Eu vou agora entrar na abordagem pontes. Por que eu não chamo método pontes? Porque não é um método. Eu considero uma abordagem, uma chegada no assunto. Porque método, você tem que ter uma metodologia consistente. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. E isso não se adapta para a minha visão de ensino de música, que às vezes você tem que adaptar o nível daquele exercício, daquela técnica que você vai dar para o desenvolvimento do aluno e de acordo com o desenvolvimento da turma. Então, se eu dissesse assim, a abordagem, o método Pontes começa com isso, e você vai aplicar e já não dá certo, você já dizer, o método Pontes não funciona. Entendeu? Por que eu não chamo método Pontes? Porque existe uma sequência, né? Eu respeito essas sequências, às vezes eu adoto sequências, mas eu não podia escrever um livro dizendo que a abordagem Pontes é um método, porque ela não é. Então não pensem que eu estou falando sobre um método de ensino. Inclusive, na abordagem Pontes, por que eu chamo abordagem? É uma visão que utiliza até mesmo métodos conhecidos. Por exemplo, quem ensina música sabe que existem N métodos de ensino de piano, N métodos de ensino de violão, não é? N métodos de ensino de leitura e de partitura, de iniciação à escrita e ao tocar, a leitura escrita musical e partitura. Nas culturas existem métodos que você trabalha como cantar determinada música, e eu respeito esses métodos. Até na capoeira, até em coisas que você pensa que são simples, não são. São complicados. Na capoeira, por exemplo, eles têm um método de ensinar os instrumentos com o toque, com os movimentos. Então, ali ele tem um método que ele segue e que funciona bem. Então, se eu for lá aprender capoeira, eu tenho que respeitar o método do mestre da capoeira. Se for estudar com um professor de piano que já tem o seu método consolidado, eu tenho que seguir aquele método. Isso é inconcebível se eu vou lá questionar o método dele, se ele já testou aquilo e já deu certo por anos a fio. Agora, eu como professor de sala de aula, que eu dou aulas coletivas, eu não posso seguir um método rígido, porque eu não vou me dar bem. Esse é meu pensamento. Porque eu devo o quê? Devo ter conhecimento, eu devo conhecer os métodos, mas eu tenho que fazer uma seleção de atividades que funcionam para aquele contexto que eu estou dando aula. Quando eu seleciono as atividades que eu vou dar para a sala de aula, eu tenho que ter consciência de que esses materiais, essas sequências, essas atividades vão ser suficientemente articuladas àquela realidade que eu estou ensinando, para poder dar eficiência no ensino e na aprendizagem. E satisfação ao professor. Viu? Então é por isso que eu falo sobre as pontes e as articulações como abordagem e não como método. Às vezes ela pode ter até um método, mas é adequado àquela situação. Entenderam? Depois, se vocês tiverem perguntas, vocês podem me perguntar melhor. Ok? Espero que tenha ficado claro. Seguindo, o termo pontes é usado como metáfora para transmitir e explicar a postura pedagógica mediadora, inclusiva, articulada, desenvolvida pelo professor ou outros indivíduos que ensinam e desenvolvem pessoas usando a música como meio de educar, como finalidade artística, recreativa e como apoio ao indivíduo com necessidades ou aptidões especiais. Quando eu falo de pontes, eu falo dos elementos que compõem a abordagem que eu organizei. Pontes é um acróstico. P-O-N-T-E-S. P é de positividade. O é de observação. N de naturalidade. T de técnica. E de expressividade. E S de sensibilidade. Não quer dizer que na abordagem Pontes, explicando, na abordagem Pontes não existam outros tipos de coisas importantes.
existem. Mas, em termos de análise de pontes que eu já fiz, eu considerei esses 6 os mais importantes. O P por causa da positividade. Quando você vai trabalhar alguma coisa, você tem que saber que o aluno vai precisar de ter um retorno. Esse retorno positivo que ele espera merecer do professor. O professor tem que observar. Saber bem observar o seu aluno, o seu contexto. N, você tem uma naturalidade de aplicação daquele exercício, daquela música. Ou seja, você não pode estar aplicando alguma coisa e estar inseguro daquilo que você está aplicando. Porque isso passa frequentemente. A técnica é outro elemento super importante, porque sem técnica você não faz nada, né? Você tem que saber como é que funciona aquela coisa. Expressividade é importante quando você vai aplicar uma música ou algum exercício. Você tem que se comunicar com expressão, com comunicação, com empatia, com cuidado, usando bem o material expressivo, usando bem o instrumento, usando bem a harmonia da música. E, por último, a sensibilidade, que é você estar aberto, como professor, para ouvir o seu aluno. Então, se você expressou uma coisa bem, expressou uma coisa mal, você também pergunta para ele como foi. Você entendeu? Você está compreendendo aquilo que eu estou passando? Então, ele tem que ter essa sensibilidade. E corrigir a ele mesmo e ao aluno. Com naturalidade, claro. Naturalidade que eu quero dizer é você ter uma honestidade na sua avaliação, na sua relação. Não é que você vai, não gostei. Não, você tem que saber como é que você vai dizer como é que não gostou. Ou então, se você gostou, dizer como é que eu gostei. Eu gostei por isso. Entenderam? Então, eu também estarei aberta para perguntas sobre esses elementos. A capacidade de você fazer pontes, eu nomeei pontear. Na cultura brasileira tem quando você pega um instrumento, você faz, você ponteia, né? Parece que é do Lobo, fiz uma música do ponteio. Então, a gente quando sabe que o professor sabe fazer, tem essa habilidade de se comunicar, de articular com os alunos e com a música que ele leva, aí eu achei que era bom a gente chamar de pontear, habilidade de pontear. Eu conecto aspectos que se interligam para fazer pontes, que são os elementos, aqueles que eu falei, as competências e os níveis de habilitação. Explicando. No livro eu apresento os elementos da abordagem pontes, depois eu apresento todas as competências que eu pude lembrar. O livro chega a ser chato. De tanto. Eu não estou vendendo o livro. O livro chega a ser minucioso demais. Tem tanta competência que eu achei de nomear, porque a gente até às vezes lendo se sente um pouquinho incompetente, né? Mas eu achei bom especificar e explicitar, porque às vezes você vai fazer currículo, vai fazer algum planejamento, esquece alguma coisa e ali está bem detalhado. E os níveis de habilitação, ou seja, o professor, quando ele faz pontes, ele está trabalhando, usando a abordagem pontes, ele tem vários níveis de habilidades dele próprio. Então ele pode ser um professor que está começando, né, e está começando a conhecer a abordagem pontes, ou não conhece, mas ele já faz aquilo na vida dele diária, né? E ele, se ele quiser, no final do livro, aqui eu vou mostrar, no final do livro tem uma ficha de avaliação que a escola ou ele mesmo podem utilizar. Aqui. É no fim do livro. Para se autoanalisar. Se ele é elementar, se ele é em outros níveis, até chegar a um elemento master, né, mestre. Então, isso não precisa ser só em cursos de graduação ou em cursos de especialização. Ele pode ser avaliado como mestre da cultura informal. E
ele próprio se avaliar os seus alunos como um mestre ou como um aprendiz ou como um nível intermediário. Entenderam que é um nível de habilitação? É como qualquer área de conhecimento que você sabe se a pessoa é inicial ou se é um mestre. Ok? Articulações pedagógicas são complexos planos desenvolvidos pelo educador para conectar todos os participantes no processo educativo. A música, os conteúdos, o professor, os alunos, as famílias e amigos, outros professores, administradores da escola ou da instituição e a comunidade do entorno sociocultural. Explicando, quando eu escrevi isso, é por isso que eu fiquei completamente assim, ofuscada pela dificuldade que é você ensinar música na escola. Porque a música interfere. Primeiro, ela é visível, mas ela é reprodutiva. Você toca a música numa sala de aula, todo mundo está escutando. Se você não tiver um bom isolamento acústico, atrapalha todo mundo. Se você não tiver uma comunicação fácil, você não canta um coral, você não rege um coral. Se você não tiver disciplina, um bom método, um bom repertório, você não forma uma banda, um show. Então, é muito difícil. Então, essas articulações pedagógicas são complexas e se o professor não tiver um preparo para lidar com essa coisa complexa, ele não vai ser eficiente. Uns são instintivamente, naturalmente, que eu digo naturalmente, preparados, mas outros precisavam ter muito mais detalhe de formação do que o que nós estamos promovendo. As pontes educativas são processos criativos espontâneos ou planejados que são realizados durante a ação pedagógica. Aula, um simples encontro, ensaio, evento, etc., visando facilitar e estimular a aprendizagem, resolver questões emergentes, esclarecer assuntos, responder perguntas, etc. Quem, dando uma aula, nunca teve uma pergunta de um aluno? Quem nunca tentou esclarecer uma dúvida de um aluno? Quem nunca tentou se comunicar com o corpo docente, explicando sua postura pedagógica sobre qualquer tipo de elemento que a coordenadora pedagógica não entendeu? Todos nós tivemos que passar por isso. Então, essas ações, você tem que rapidamente construir o raciocínio e responder aquelas coisas que estão lhe perguntando. Criativamente ou inventando, ou usando as suas habilidades acadêmicas que você aprendeu. Mas, enfim, você tem que fazer a conexão. Você tem que costurar uma resposta naquela hora, naquele momento, para poder responder. Então, eu chamo isso de pontes. Eu vou dar um exemplo de pontes prática que uma vez uma aluna minha, não vou dizer o nome, mas ela vai saber que é ela. Ela fez assim: Alda, você quer sorvete? Eu disse: quero. Olha, tem mamão e tem sorvete. O que é que você prefere? Eu disse: eu prefiro o sorvete dentro do mamão. Aí ela fez: você fez uma ponte. Eu disse: eu fiz uma ponte. Vamos experimentar essa ponte. Aí a gente comeu o sorvete dentro do mamão, tiramos o caroço, o mamão papaya, botamos o sorvete dentro, ficou uma delícia. Aí eu disse: olha, você acabou de inventar uma ponte. Né? Então, foi ótimo o raciocínio dela, porque uniu dois elementos separados, que a gente ia comer separado, ou ia escolher um, ou ia escolher o outro. E ali a gente combinou os dois e deu certo. Né? E aí a vida é toda cheia de situações que você tem que construir pontes. Nem sempre, mas acontece demais. Pensamento de Morin. O princípio básico é que não aprendemos os problemas fundamentais que dizem respeito às nossas vidas, enquanto pessoas, cidadãos e seres humanos. O problema fundamental é o problema do conhecimento. É necessário ensinar quais são as armadilhas e ilusões que fazem parte do conhecimento. A verdade é que nós recebemos uma forma de conhecimento em nosso aprendizado que nos impossibilita fazer conexões, pontes entre diversos tipos de conhecimento. A transdisciplinaridade, em minha opinião, não pode ser feita a não ser a partir do pensamento complexo.
é necessário ter uma forma de unir diferentes saberes, conhecimentos separados em disciplinas. Dessa forma, a complexidade conduz à transdisciplinaridade e vice-versa. Vamos agora falar sobre educação musical no terceiro setor. Existem 3 setores de educação e trabalho com educação e desenvolvimento. O Estado é considerado o primeiro setor, o mercado é o segundo setor e o terceiro setor mobiliza um grande volume de recursos humanos e materiais para impulsionar iniciativas voltadas para o desenvolvimento social. Eu vou ler aqui uma das coisas que eu achei interessante para que vocês se conscientizem de que o educador musical não só pode trabalhar na universidade, na escola do Estado, na rede escolar, mas ele principalmente pode realizar trabalhos educacionais de grande valor no terceiro setor, que é onde a comunidade se expande. Por exemplo, o trabalho que eu fiz na Pracatum, para Carlinhos Brau, foi no terceiro setor. Então lá a gente trabalhava com menino de rua, trabalhava com profissionais de bandas, e isso funcionava muito bem, porque comunica muito com a carreira do profissional e possibilita uma expansão da concepção do que é música na comunidade. Terceiro setor é aquele que não é público e nem privado, no sentido convencional desses termos, porém guarda uma relação simbiótica com ambos, na medida que ele deriva sua própria identidade da conjugação entre a metodologia deste com as finalidades daquele. Ou seja, o terceiro setor é composto por organizações de natureza privada, sem o objetivo do lucro, dedicadas à consecução de objetivos sociais ou públicos, embora não seja integrante do governo, administração estatal. Então, quando eu trabalhava na Pracatum, eu recebia apoio de empresas, de associações, de comunidades, de bancos, de organizações internacionais. Eu tinha que administrar aquilo, mas visando objetivos educacionais brasileiros de educação mesmo e de relacionamento social com sustentabilidade e equilíbrio com as comunidades locais. Então, isso aí é uma coisa muito importante, que às vezes as escolas não conseguem fazer. Porque se elas só recebem recursos públicos, elas têm que se ater àquilo que eles têm que fazer, a rubrica, etc e tal. Quando você recebe ajuda privada, você também tem que olhar o mercado, você tem que olhar as instituições que produzem dinheiro, que produzem projetos que recebem ajuda internacional, ajuda nacional, enfim. Então, é o terceiro setor que faz essa combinação, e é muito importante para a música que o professor seja formado também para trabalhar no terceiro setor. E agora a gente vai encerrar essa fala, que é uma fala meio teórica, né? Teórico-prática, porque é uma teoria que deriva da prática, e que nós vamos dar um tempo bastante longo para vocês fazerem perguntas, esclarecerem dúvidas e também contribuírem com a abordagem Pontes. Porque a abordagem Pontes nada mais é do que um conglomerado, é como se fosse uma bíblia cheia de exemplos da prática. Então, no meu livro tem vários exemplos de pessoas que construíram pontes, articulações pedagógicas, e vocês vão ler e vão entender. Então, vocês também, na vida profissional de vocês, devem ter esses casos, devem ter coisas para contar. Então, quem tiver coisas para contar, por favor, conte para dividir o conhecimento com seus alunos e comigo. Eu espero que vocês cresçam na abordagem Pontes, como eu cresci concebendo ela. Obrigada, muito sucesso, e eu estou aguardando as perguntas. Um grande beijo, um abraço no coração.